Claro. Bom, quem acompanha o canal Bate-Papo Nintendo, eu acabei não me apresentando direito, eu sou o Danilo Veloso, eu sou youtuber do canal Bate-Papo Nintendo, que é um canal em que eu foco a minha experiência, as minhas emoções, os meus hypes com relação aos jogos da Nintendo, tá? Hoje, as franquias da Nintendo são as franquias que eu mais gosto no mundo dos games, né? Por conta disso, eu me considero um nintendista. Apesar de eu jogar outras plataformas. Eu gosto muito da PlayStation, gosto muito de jogos da PlayStation, e algumas pessoas acham que eu sou sonista, né? Porque eu gosto muito da PlayStation também, e às vezes meto pau na Nintendo, né? Mas, então, eu tava vivendo o hype de Tears of the Kingdom, como se fosse assim, o jogo salvador da indústria, né? O que ia revolucionar tudo, o que ia deixar Breath of the Wild completamente obsoleto, né? O que ia trazer. Eu inventei até uma expressão no canal durante esses meses de hype que foram se intensificando até o lançamento, um mês atrás, né? Que eu falava assim, cara, esse jogo vai explodir buticos e mentes. Essa é a nova parada, quando a parada é surpreendente assim. E No aí, bordão. um novo bordão aí. E aí, tipo, eu acho que eu fui com muita sede ao pote, né? E aí alguns dizem que eu cometi um erro, que foi jogar novamente Breath of the Wild e uma semana, tipo, terminei com uma semana antes, 2 semanas antes do lançamento de Tears of the Kingdom. E eu não sabia, né? Que eu talvez estaria cometendo um erro que futuramente eu ia pagar caro por isso, que é muito de Tears of the Kingdom é Breath of the Wild, né? Toda a estrutura tá lá, tá tudo muito parecido, né? E aí, conforme eu fui jogando Tears of the Kingdom, eu fui descobrindo novas mecânicas, novas coisas, uma nova história. E isso foi alimentando e foi sendo coerente com o hype que eu estava, né? E durante a minha jornada, que também agora tá com muito, meu computador tá meio bugado lá, né? Eu tenho dentro do jogo tem uma parada chamada Hero's Path, que é uma parada que eles colocaram na DLC de Breath of the Wild e que agora não é uma DLC, é um recurso do próprio jogo, que depois que você descobre isso no jogo e ativa isso, se você abrir o mapa e apertar o X, ele mostra todo o trajeto que você fez e tudo que você explorou no mapa, né? E ele guarda 256 horas naquela barra é como se fosse um tracking, um timestamp de tudo que você fez, onde você morreu, por onde você passou. Ele mostra, e se você der play, ele vai andando ali, vai fazendo todo o percurso no mapa que você fez. E aquela barra, se eu dividir ela em. E aí tem o meu tracking, que é a barra verde, e se eu pegar o que eu andei versus a proporção da barra total, que é o que ela consegue guardar as últimas 256 horas, eu fiz, tipo assim, umas 60 não, quase 70 horas. Mas o contador de horas do Switch tá marcando 40, deve ter aumentado agora para 45. Eu não sei se foi porque nesse meio do caminho eu troquei de Switch umas 3, 4 vezes durante essas semanas de lançamento do jogo, mas eu tenho jogado muito o Tears of the Kingdom, né? E na exploração, na jornada de combate, de descobrir novas coisas, eu fiquei como os gringos falam, né? Overwhelmed. Tipo, quando você fica completamente sobrecarregado, sabe? Eu olhava para tudo aquilo e eu sentia que aquele mundo todo ele estava me sobrecarregando. Eu não senti mais na exploração o desejo e o gosto de descobrir cada detalhe como eu tive em Breath of the Wild. Porque cada detalhe em Tears of the Kingdom não era mais uma surpresa para mim, sabe? Achar um Korok ali já não é mais então tão interessante. Ver um dragão atravessando os céus de Hyrule não é mais uma novidade. Eu não quero mais chegar perto dele, sabe? Subir naquela colina, eu já sei o que tem lá. Eu sei que vai. E eu comecei a evitar batalhas, porque as batalhas não evoluíram na profundidade com relação ao antecessor. Só a criação das armas ali, que foi uma parada que, depois de um certo tempo, você começa a pegar as armas já meio que pré-prontas, né? Então, essa parte da exploração foi muito maçante para mim e foi aonde o meu hype não foi correspondido, tá? Aonde o meu hype foi correspondido? Na história. A história do jogo ela é impecável, ela é fantástica, melhoraram muito a narrativa do jogo, né? E o Breath of the Wild acabou sim ficando obsoleto,
mas ele não foi superado para mim no quesito exploração, no quesito novidade, no quesito de você querer ali ter uma experiência disruptiva. Não é mais disruptivo na indústria, não é mais disruptivo dentro da própria franquia, né? Então, eu senti isso. E aí eles colocaram uma camada de exploração no céu, que é suave e caiu muito bem, souberam dosar, só que eles colocaram uma exploração opcional para algumas partes, outras nem tanto, mas que poderia. É uma nova área ali que poderia ser completamente o mesmo tamanho do céu, assim, não precisava ter criado a extensão de área que eles criaram. Parece que eles colocaram algumas coisas lá só para falar que, tipo assim, tem uma área nova aí para você explorar e não é muito interessante. Eu não achei muito recompensador, né? O jogo não é recompensador. Eu até postei no Twitter esses dias, falei, e que foi um problema do Breath of the Wild, e eles não corrigiram para mim isso no Tears of the Kingdom, né? Até postei no Twitter esses dias, falei, ó, acabei de fazer uma quest muito bacana no jogo. Ganhei um opal, que é tipo uma pedrinha, assim, que numa pancada que eu dou numa mina, cai umas 3, 4 dessa pedra, assim. Então, tipo... Isso é muito ruim mesmo. Isso é muito ruim. Mas eu achei que o jogo, ele realmente é o que o Eiji Onuma falou ao final de Breath of the Wild. Ao final de Breath of the Wild, não. Quando eles entregaram a última DLC de Breath of the Wild. Ele falou assim, nós estamos com tantas ideias para uma DLC que aí a gente resolveu fazer um novo jogo. E é isso que Tears of the Kingdom é. É uma DLC com tanta ideia que acabou virando um novo jogo, uma sequência, e tudo bem. Porque God of War Ragnarok é uma sequência do 2018. O Forbidden West é uma sequência. E Breath of the Wild, ele teve a sua sequência, que é o Tears of the Kingdom, como foi vendido desde o começo. E se você encara como uma sequência, tudo bem. Só que, diferente de Ragnarok, diferente de Forbidden West, a Nintendo não soube prender a mim, e nem a muitos jogadores que eu conheço, que jogaram Breath of the Wild com a mesma paixão de exploração ali, como o primeiro fez, né? E como os outros fizeram. Então, os concorrentes que eu falei, concorrentes entre aspas, né? Que eu falei. Então, eu me senti algumas vezes cansado, assim, jogando na obrigação de ter que fazer algo que eu já sei não era mais uma satisfação, sabe? Não era o mesmo gosto. Você acabou de assistir um corte das nossas lives que acontecem toda sexta-feira às 20 horas no Casa Geek News. Quer ver o vídeo completo? Acesse nosso canal do YouTube. Te vejo lá!